esse tipo de corpo aqui, essa é a parte que eu mais me divirto, porque muita gente já sabe disso, mas muita gente, principalmente homens, e esse é o ponto da conversa, não sabe. Esse tipo de corpo que eu tô mostrando aqui, aqui, eu acho que aqui, né, no caso da imagem, não é o corpo favorito da maior parte das mulheres. E essa é a mesma conversa que eu tive com as mulheres na outra vez. É, a gente cria uma bolha no universo feminino e uma bolha no universo masculino, em que as mulheres se cobram e cobram muito mais as outras por ter um determinado tipo de corpo que os homens, em sua maioria, não necessariamente gostam. E a gente, eu falei da última vez, nós não controlamos o que nós achamos atraente. Não é a mídia que vai falar o que a gente deve se sentir atraído ou não. Não é isso. A atração é uma coisa muito mais instintiva, muito mais primeva e não é treinada dessa maneira, ok? A atração é muito, muito mais biológica, vamos dizer assim. Ela não é tão influenciada pela mídia. Por isso que o que a gente se sente atraído vai mudar radicalmente de indivíduo para indivíduo, sabe? É, então, assim, as mulheres acabam criando essa bolha em que elas cobram umas às outras e a si mesmo de ter um determinado corpo, achando que os homens todos vão querer aquele corpo. E não é o caso. E aqui acontece a mesma coisa com os homens. Os homens vivem nessa outra bolha muitas vezes, culturalmente falando, em que eles estão cobrando uns aos outros de ter esse corpo aqui que a gente está mostrando, esse ideal mesomórfico que a gente está falando, e eles se cobram, sendo que na verdade a gente tem muita pesquisa que mostra que não é o ideal de corpo que a maior parte das mulheres tem, sabe? As mulheres é, assim, se eu não me engano, um corpo nesse aqui, isso aqui um homem olha e fala, pô, boa parte dos homens vai falar, cara, isso aqui qualquer menina vai babar, né? Volta aqui pra galera do MCU, né, que nem eu tava mostrando antes, cara, nossa, toda mulher deve ser apaixonada pelo Thor, né? Tirou a camisa, é só suspiro, ok? É, sabe qual é a porcentagem de mulheres que dizem que gostam, na maior parte das pesquisas, de um corpo neste nível? Que dizem assim, não é que gostem, é que é o meu estilo de corpo favorito. De 5 a 6%, na maior parte das pesquisas. Sim, tem mulheres então que esse tipo de corpo é o favorito, mas vejam, são muito diferentes os gostos. Mulheres tendem a gostar de um corpo menos definido, né? Mas de novo, média não é tudo, tá? É a mesma conversa, mesmo problema do universo feminino a gente percebe de outra maneira no universo masculino, né? Tem aquela brincadeira que se faz até hoje em dia que homem fica musculoso para impressionar outros homens na academia, não para impressionar as mulheres. E essa brincadeira não tem um fundo de verdade, ela é 90% verdade, gente. Ela é 90% verdade, ou 94% verdade, dependendo das pesquisas. Né? Porque, de fato, ter esse corpo aqui não vai ser a coisa que vai fazer, na maior parte das vezes, você impressionar as mulheres. Né? Então, esse tipo de coisa é muito complicado a gente pensar. A gente criou essa ideia de que é isso que o outro gênero gosta quando a gente está falando de relações heterossexuais, mas às vezes a gente está dentro dessa esfera de influência do nosso gênero. E aí eu entro para a parte final do nosso bate-papo, que é a parte 5, que é Tartur. Como que eu resolvo esse tipo de coisa? Porque, beleza, eu percebi através da conversa contigo que eu sinto muito dessas coisas que você falou, ok? Eu percebo que eu tenho muito dessa insegurança, né? Tô aqui esperando pro dia que o transtorno dismórfico muscular aparecer no DSM para eu finalmente receber meu diagnóstico, ou mesmo que eu não esteja buscando um diagnóstico, eu percebo que eu sofro com isso, né? Quem sabe não é um nível de transtorno, mas o sofrimento é real, isso está prejudicando minha vida. Como é que eu lido com isso? Bem, é complicado dizer, porque é a mesma conversa que eu estava falando com as mulheres, mas não estou querendo aqui, de novo, parece que daí eu estou predando na insegurança das pessoas, mas não é o ponto. Psicoterapia
é um dos primeiros passos, porque se você está nesse ponto, um profissional treinado da saúde mental pode te ajudar muito, nem que seja para trabalhar apenas isso. Isso é um ótimo motivo para você contratar um terapeuta e trocar uma ideia com ele, nem que seja por alguns meses. Não precisa ficar anos em terapia. Mas, cara, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Eu quero tentar me entender melhor nisso, eu quero tentar criar novas estratégias cognitivas para lidar com isso aqui. E isso vai ajudar muito no outro passo, que é a psicoeducação. Um profissional treinado de saúde mental vai ajudar muito você a fazer psicoeducação, mas até certo ponto vocês podem fazer meio que em casa, não com coach, não com influencer, mas com profissionais treinados de saúde mental também, quem sabe. Eu tô aqui de graça na internet fazendo isso com vocês. Não estou falando para vocês saírem correndo daqui e contratar um psicólogo porque tudo que eu tô falando não presta. Não, eu não seria louco de falar isso. Eu tô aqui porque eu acho que o que eu tô falando presta. E eu sei que tem outros profissionais de qualidade na internet que falam coisas que prestam, mas só tenham cuidado em como vocês acham esses profissionais, tá? Mas assim, psicoeducação. O que é psicoeducação? É entender como a sua mente humana funciona, como o teu hardware de fábrica funciona. É entender essas questões sociais e como elas afetam a gente. É ter uma leitura melhor da realidade, entender quais são os erros de leitura de realidade, as distorções cognitivas e padrões que você aprendeu ao longo da tua vida, seja fazendo uma análise funcional, da análise do comportamento, qualquer coisa do gênero, é entender esse tipo de coisa e desarmar boa parte dessas autocobranças disfuncionais, que acabam gerando o que a gente estava falando antes, da vergonha, do tomar os riscos exagerados, do virar um bodybuilder, como a gente estava falando, do isolamento social, que é o outro lado dessa moeda, né? Então, tudo isso aqui, a psicoeducação vai ajudar 50%. Só de você entender que é isso que está acontecendo com você, que era um sofrimento que você não conseguia dar um nome exatamente, cara, isso já é 50% do caminho. E eu espero que hoje essa conversa tenha ajudado pelo menos você em parte desses 50%. Dado um empurrão, quem sabe, para você conseguir buscar esses outros 50%. Mas aí a outra parte também acaba pegando, que é a gente precisa criar um looping de feedback positivo, né? Quase que uma ativação comportamental, só que não voltada para depressão, mas voltada para autoestima, para autoconfiança, para a noção de autoeficácia da pessoa, que tá com a autoestima física deturpada, não saudável, né? Desestruturada. E isso é uma coisa bem interessante, porque você cria, vamos dizer assim, esse looping positivo. Tentar se expor a situações em que você está aberto para receber feedback positivo sobre o seu corpo aumenta a tua confiança. E lembra, para quem assistiu minha última conversa sobre o privilégio da beleza, as várias pesquisas com se o privilégio da beleza para mulheres é verdadeiro ou não começaram a provar que, né, sim, boa parte do que se fala sobre o privilégio da beleza é verdade, uma boa parte não é, mas as pesquisas começaram a levantar fortemente a hipótese de que boa parte das facilidades de vida, da maior parte de oportunidades, de conquistas que mulheres mais bonitas, socialmente falando, têm, não vem exatamente do fato de elas serem mais bonitas, mas da confiança que elas tiveram ao longo da vida, por desde novas serem mais bonitas, serem apreciadas por isso e ter um grau de confiança maior. O que faz elas conseguirem aproveitar melhor as oportunidades e correr mais atrás das oportunidades e ter mais motivação. E isso foi uma sacada muito boa, sabe, que foi tida ali. Então, a gente pode falar da mesma coisa aqui, a gente criar esse looping positivo. Porque o que a gente percebe? Correr atrás das oportunidades e tudo mais, quando a gente tem uma autoestima melhor, vai fazer a gente entrar nesse looping positivo aqui, né? Sem contar que se a gente está pensando principalmente, vamos dizer assim, se o teu pensamento é principalmente quero conseguir companheiras do sexo oposto, sendo eu homem, né? Gente, o que eu falei no caso, e teve gente nos comentários na minha última live também que falou, nossa, Arthur, real, real, sou homem, é real isso aí, né? Eu falei, cara, homens gostam muito de pessoas que passam confiança, que passam autoestima, que tem pegada, que tem jeito, né? Homens gostam muito ali de uma mulher que passa isso. Todo homem gosta? É óbvio que não dá pra gente generalizar completamente, mas muitos homens se apaixonam demais por esse aspecto nas mulheres. E minha experiência pessoal, tudo que eu li, etc., tanto dentro e fora da terapia, né?
Mulheres também gostam muito disso em homens. Mulheres são muito atraídas, são muito apaixonadas por homens que têm autoconfiança, que demonstram essa confiança, que demonstram essa pegada. E aí, tentar buscar outras maneiras de criar essa autoconfiança para ir substituindo as ideias erradas que a gente criou e não realistas sobre o nosso próprio corpo, nem que sejam coisas que aumentem a autoconfiança com coisas que não tenham a ver necessariamente com o corpo, mas que deixem a gente confiante, que façam a gente passar essa confiança genuína. Se o teu objetivo é conseguir mulheres, potenciais parceiras, matches e etc., passar isso é muito importante. Olha pro olhar dessa galera aqui, né? Olha pro jeito dessas pessoas, né? Olha para essa galera toda. São pessoas que estão passando, né? O corpo deles, o ideal mesomórfico, não é a única coisa que está sendo mostrada aqui, mas também é uma atitude de confiança, ok? Não é fácil criar essa atitude de confiança, por isso que eu estou falando. Se não for fácil de você encontrar os jeitos de entrar nesse looping, a psicoterapia pode ser um ótimo caminho, pode ser o melhor ali para ir por essa ideia, para conseguir criar isso, né? Que nem falou ali o Felipe, né? É fácil ver qual influencer é uma cilada nesse quesito. Se quiser te ver num curso, corre. É bem essa ideia, né? Se você consegue achar um bom profissional de saúde e não um cara que está te vendendo um curso rapidão ali, né? Uma coisa simples, não que eu seja contra a ideia de cursos, tem cursos também que têm qualidade, né? Quem sabe, eu penso no futuro, quem sabe em criar algum curso, alguma coisa voltada para orientação de carreira. De novo, a gente tem que pensar na qualidade. Mas tem gente que, como o Felipe ali falou, né, cara, você cheira que o negócio é podre. Você cheira o odor fétido da parada, né? Então, assim, buscar esse tipo de coisa pode ajudar muito a conquistar essas coisas aqui. É o jeito também, né? Achar outras maneiras de conseguir ter essa autoconfiança, essa autoestima, para conseguir buscar esses resultados positivos e ter mais autoconfiança e autoestima e perceber, sabe que eu não precisava ser bodybuilder para conseguir várias coisas que eu achei que só quando eu fosse bodybuilder eu ia conseguir na minha vida? Só assim eu teria acesso, sabe?